Olá, estamos em mais uma edição do nosso BMC Connection, um programa que traz vários assuntos que estão acontecendo no mundo financeiro que podem afetar o seu dia a dia. Sempre a gente conversa com algum convidado especial de forma leve, descontraída, trazendo aí um entendimento maior destes cenários. Como não poderia deixar de ser, estamos vivendo momentos, um cenário muito dramático, muito preocupante com juros e inflação. Vamos saber de que forma isso afeta o seu dia a dia, como o investidor deve se comportar, que atitude tomar, que decisão tomar, enfim. Dependendo de um cenário, é muito difícil a gente tomar essa decisão. E para conversar sobre isso, eu recebo um convidado muito especial, que eu vou apresentar para você agora. É o Guilherme Gentili, Head de Análise da Dividendos.me. Guilherme, seja bem-vindo. Obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Giovana. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho sobre a nossa visão aqui sobre essa situação conturbada aí do mercado. É verdade, muito mesmo. A gente sabe que, por exemplo, uma taxa de juros baixa favorece o acesso ao crédito, estimula o consumo, mas, ao mesmo tempo, coloca mais dinheiro girando no mercado, e isso aperta a inflação. Quer dizer, é um círculo vivo, né? Uma engrenagem viva que movimenta muito a economia e muitos investidores, principalmente agora, estão sem saber muito que decisão tomar, né? Queria que tu fizesse aí um panorama, como é que você acha que está acontecendo, como é que vocês aí no Brasil, você está falando do Brasil, né? Lembrando. Sim, estou aqui no Brasil mesmo, São Paulo. Isso, então a gente está fazendo hoje a nossa conexão Boston-São Paulo. Como você está vendo aí esse cenário dessa inflação altíssima nos Estados Unidos, aquela decisão do Fed, né, com as taxas de juros, e aí no Brasil também? Como é que você vê isso? Bom, Giovana, é bem interessante, né? Porque dos Estados Unidos, mas falando especificamente, a gente está vendo ali já desde o começo do ano, até do último comunicado do Jerome Powell ali do Fed, uma visão um pouco mais hawkish ali em relação a como ele vai determinar os próximos aumentos de taxa de juros, né? Parece ser surpreso para ele. Ao mesmo tempo, ele estava falando tempos atrás que a inflação não era um problema, agora era passageira, agora não é mais, é para ficar e é para tomar cuidado. Enfim, o mercado sempre fica um pouco confuso com isso e quais atitudes ele vai tomar daqui para frente, né? Isso gera essa me chamou muito a atenção isso, porque eu também tenho acompanhado muito de perto as reuniões do Fed, que ele passou inicialmente uma tranquilidade ao mercado, o Jerome Powell, dizendo não, que a inflação é transitória, né? E aí, em dezembro, ele admitiu que não era tão transitória assim quanto eles imaginavam, e o mesmo processo está acontecendo também no Banco Central Europeu, né? Christine Lagarde comentou essa semana isso, que realmente a inflação na zona do euro também não era tão transitória assim. Então parece que isso é um movimento geral, né? Isso gerou, claro, uma certa insegurança no mercado. Gera uma estabilidade, né? Porque a gente não sabe o que vai esperar. Antes a gente estava vendo um John Powell com decisão do Fed um pouco mais dovish, agora um pouco mais hawkish ali, querendo buscar aumentos dentro da taxa de juros que impactam significativamente isso, e querendo ou não também as recompras dos títulos de tesouro ali do americano. Então, isso impacta diretamente ali, tanto no consumidor, né, na ponta final, quanto também nas empresas, né? A gente vê muitas dessas empresas de tecnologia hoje que não estão ainda gerando caixa, não estão gerando lucro, sofrendo bastante com isso, porque elas têm necessidade de capital constante, e com isso elas não vão conseguir ter mais esse acesso a capital barato que tinham antes. E o temor do investidor é que essa empresa não vai conseguir sobreviver nesse cenário. Então, a gente vê hoje na Bolsa Americana, né, Nasdaq principalmente, que é de tecnologia, sofrendo bastante nesses últimos tempos. Sim, eu inclusive tenho um dado aqui que o presidente do Federal Reserve de São Luís, o Bullard, defendeu aí o aumento de taxa para 1 ponto base, sendo que era 0,25, né, sinalizado aí pelo Federal Reserve, e isso fez as bolsas de Nova York despencarem. Por que é tão impactante assim? Como você vê isso, esse impacto, esse reflexo imediato? É interessante, né? Porque antes a gente estava contando ali já no começo do ano, já com 3 aumentos de juros de pelo menos 0,25.
aí depois passou para 4, 5, e agora o mercado já precifica praticamente 100% de chances de 6, pelo menos 6 aumentos de 0,25. E, obviamente, a gente não sabe o que vai esperar daqui para frente. Cada vez mais esse tom mais hawkish ali do Fed vai continuar vindo, e a gente tem que se preparar, né? O investidor tem que começar a olhar para empresas que demandam capital cada vez mais e consigam, pelo menos, repassar a inflação, ter um pouco mais de olhar nessas empresas. E, querendo ou não, o mercado dessa forma tem que tomar cuidado, né? Principalmente com essas empresas de tecnologia. Acho que essas são as mais perigosas hoje para o investidor. Que ainda não provaram o seu conceito ainda, né? Acho que essa é a questão. Entendi. Essa ia ser a pergunta, minha próxima provocação para ti. Qual o setor, os setores que seriam mais impactados? Então, você já adiantou que são as tech, né? Que ainda tem o agravamento da cadeia a crise na cadeia de suprimentos, a falta de chips, semicondutores, ela ainda está enfrentando essa onda contrária aí, né? Mas, além das techs, quem mais pode sentir essa instabilidade, esse cenário? Só voltando um pouco ao seu ponto, acho que é interessante falar isso também, né? Porque, querendo ou não, sempre na economia é uma questão de demanda e oferta. A gente tem pouca oferta e uma demanda muito alta ali dos investidores, dos consumidores para os produtos. O investidor americano ali, a população americana está com uma taxa de desemprego de 4%, ou seja, relativamente baixa, e está com um poder de consumo alto. Então, isso gera um desbalanceamento ali na oferta e demanda, gerando, querendo ou não, a inflação, né? Não tem fórmula mágica, é isso mesmo que acontece. Sim, até para ilustrar esse teu comentário sobre o setor de trabalho, que o setor de trabalho, ele baliza o Fed para o aperto ou não da sua política monetária, né, a gente acompanha. Inclusive, os salários estão um pouco maiores aqui nos Estados Unidos e isso já reflete, sim. Mas eu tenho uma questão aqui que foi interessante, que você até sugeriu para a gente, né? A gente pode discutir como que essa dúvida ainda presente sobre a quantidade de aumentos de taxa de juros pode afetar a tomada de decisão dos investidores. Então, depende muito, né, do investidor especulador de longo prazo, né? Não, uma alta, essa inflação de praticamente 7,5%, eu acho que dos últimos 12 meses que está da economia americana, é muito alta, é a maior desde 1982, se eu não me engano, que era o último dado que eu estava vendo aqui. Mas, querendo ou não, para o investidor de longo prazo, isso não importa muito, né? Ele vai continuar, na verdade, vai cada vez melhorar para ele conseguir comprar ativos cada vez mais baratos, se ele estiver olhando para o longo prazo e conseguir ter acesso a isso, né? Tiver aporte para capital para fazer. Agora, para o especulador, ele tem que tomar um pouco de cuidado nesse cenário, né? Que é bem desafiador, com muita volatilidade, e a gente não sabe ainda, o futuro só nos reguarda, a gente não tem como saber, né? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Então, o segredo é diminuir os riscos no investimento, você acha? Acredito que sim, né? Numa carteira balanceada de qualquer investidor, ele tem o seu apetite a risco, cada um tem, né? E se ele define qual que é a porcentagem que ele vai investir ali para renda variável, ou seja, para um investimento de mais risco, ele tem que tentar seguir essa linha de tendência ali, é o que a gente acredita aqui na Dividendos, né? Cada investidor tem o seu perfil e a sua alocação de capital ideal, e se é 20% ou se é 10% da carteira total que ele tem que tentar manter e sempre ir balanceando, né? Obviamente, com esses momentos de maior volatilidade, a carteira dele fica um pouco desbalanceada com isso, né? Alguns investimentos começam a ter uma baixa maior, principalmente os de renda variável, e aí é a hora de ele conseguir aportar e rebalancear a carteira. E vocês têm sentido isso no dia a dia já, essa preocupação do investidor? Eles têm procurado vocês para trocar essa ideia em relação a esse cenário da política monetária aqui dos Estados Unidos? A gente tá vendo, e do Brasil também, vou incluir os dois cenários. Não, a gente recebe investidores ali praticamente de todos os polos, né? Desde o que está mais iniciando até o mais avançado ali, né? Que já está com a sua carteira portfólio ali praticamente criado ali, até global, né? Hoje, querendo ou não, no Brasil, você já consegue ter um acesso muito mais fácil a investimentos no exterior,
através das BDRs, né? Você não precisa nem transferir seu dinheiro para uma corretora americana para conseguir ter acesso às maiores empresas do mundo. Então, acho que desde julho, mais ou menos julho do ano passado, a gente já vem vindo esse cenário de internacionalização da carteira, né? E cada vez mais o investidor está investindo fora, está procurando saber alternativas para fazer isso, né? Tanto que a gente criou dentro do nosso aplicativo, né, uma feature que são as ações, tanto brasileiras como internacionais, mais presentes nas carteiras dos investidores que têm registro no aplicativo, né? E é bastante acessada essa feature, eles conseguem ver o que os outros estão investindo e até ou ter novas ideias, né, ou até replicar, o que acontece bastante. Exatamente. E como é que você vê aí, como é que está a diferença entre o cenário da política monetária aqui dos Estados Unidos, que está pegando fogo, estou acompanhando diariamente, e aí do Brasil? Como você pontua as diferenças? Então, é interessante, né? Porque a gente teve um pouco isso no Brasil, mais para o começo do ano passado, né? Mais para março ali, que começaram a bater bastante no governo brasileiro, no Banco Central, para aumentar a taxa de juros, porque a inflação não era passageira, precisava aumentar e tudo mais. E agora a gente está vendo isso, mesmo novela acontecer, só que nos Estados Unidos, né? Então é engraçado como a história não se repete, mas rima, né? Sim. E aqui no Brasil a gente já não está mais correndo atrás do rabo, né? Que nem o Fed acaba fazendo agora. A gente já começou o aumento da taxa de juros, né? Querendo ou não, você tem um delay para quando você tem um aumento da taxa de juros para se refletir na economia real em si. Demora geralmente 3 a 6 meses, mais ou menos, dependendo de cada economia. E a gente já está vendo isso e a questão é começar a esperar a ver se a inflação vai começar a arrefecer aqui dentro do Brasil, né? Que já teve uma série de aumentos, provavelmente vai vir mais um aumento de 1,25% na próxima reunião, ou 1%, depende de como o Bacen vai fazer a leitura dos próximos dados da inflação. Eu acredito que até 12%, que é o que está estimado ali pelos maiores economistas aí do Brasil, né, do Focus, a gente vai chegar a uns 12%, mais ou menos, e é questão de tempo até a inflação começar a arrefecer, né? O dólar está baixando, o que ajuda bastante também para diminuir a inflação no Brasil, que, querendo ou não, ela impacta a maioria dos produtos, né, desde o trigo, no pão, até a carne, gasolina, enfim, praticamente tudo. Então, a gente espera uma inflação menor e querendo ou não, uma taxa de juros ali nesse nível mesmo, né, de até 12% até o final do ano. Agora, obviamente, se os juros começarem a aumentar nos Estados Unidos, se a gente começar a ver um cenário diferente ali, de fuga de capital de volta para os Estados Unidos, para tentar aproveitar essa renda fixa deles, é um pouco complicado, porque aí o dólar pode começar a aumentar e, consequentemente, a gente tem que aumentar um pouco mais a nossa taxa de juros, né? Daí depende de como vai ser a leitura nos próximos meses. Mas sempre assim, né? Eu acho bem interessante também que a gente vê essa aumento, essa entrada de fluxo de investidor estrangeiro no país. Também, né? Desde janeiro, o fluxo foi também gigante. Não dei os dados agora aqui de pronto, mas é bem interessante e está conseguindo fazer o dólar abaixar, né? Então, não sei, o investidor está olhando de outra forma, né? Ele está gostando da nossa renda fixa aqui também, né? Fazer um pouco daquele cash and carry que é famoso, né? De pegar dinheiro no estrangeiro e vir para cá investir no Brasil. Os ativos brasileiros estão depreciados. Então, a gente está num cenário favorável ao mesmo tempo que não. Então, assim, é sempre complicado. Sim. E um aumento maior, um aperto maior aqui nos Estados Unidos pode também forçar aumentos aí no Brasil? É uma reação em cadeia, né? Inevitável. Sim, tudo depende de como que vai funcionar esse aumento. Se ele for muito alto e repentino, pode ser que o Banco Central tenha que agir, porque vai ter uma fuga de capital aqui do investidor estrangeiro, especulativo, obviamente, de volta para os Estados Unidos, né? Porque aí vai ficar atrativo investir e voltar a investir em renda fixa nos Estados Unidos, que não era antes. Então, é tudo esse trade aí dos juros. Agora, se mesmo com esse aumento de taxa de juros, a gente tivesse aumento aqui no Brasil e continuar 12% e ficar atrativo para o investidor estrangeiro, o dólar continuar nos níveis atuais e não impactar a nossa inflação, fica interessante manter essa taxa de juros, né? Ou até Esse seria o cenário ideal, né?
É um exato. cenário ideal que a gente espera que aconteça, né? A E gente quais trabalha com são, cenários, né? A gente não consegue assim, saber o que vai acontecer realmente no futuro, mas tem certas alternativas aí. verdade. E qual seria o cenário ideal aí para os patamares do Brasil? Já tem alguma, assim, Cenário a tua ideal. opinião? Como é como que seria, na tua opinião, assim, que isso estabilize? Tem como o Brasil se proteger de um aumento exacerbado aqui nos Estados Unidos? Existe como blindar e, a economia brasileira desses resultados aqui nos Estados Unidos? Não. Não necessariamente, né? A gente fica um pouco refém do que acontece no mundo, né? Se o mundo desacelera, a gente vai desacelerar também, né? O Brasil nunca é e nunca foi uma ilha. Ele é impactado pela demanda global, né? Querendo ou não. A Uhum, gente não é um tem grande como, né? exportador de commodities. Se o consumo no mundo diminui, a nossa receita, o nosso PIB vai diminuir também, né? O Uhum, Brasil nunca será ainda uma ilha. Para frente, acho que é difícil. A gente é impactado se a China começar a desacelerar o consumo, né? Como começou a desacelerar na parte de importação uhum, do minério de ferro, querido ou não, uhum. e vamos ser impactados de uma forma ou de outra. Sim, e eu queria que tu esclarecesse para a gente, por favor, quais são os efeitos práticos de uma taxa alta para os investidores. Então, na prática, quando você Uhum, aumenta a taxa de juros, querendo ou não, você aumenta também a curva futura de juros, uhum, ela vai, querendo ou não, ao mesmo tempo trazer o valor presente dos ativos, né, que é descontado uhum, qualquer ativo, né, de renda variável, ele é descontado, são os fluxos de caixa futuros deles são descontados para o valor presente a uma taxa. E essa taxa geralmente é utilizada numa fórmula, né, para uma fórmula para descontar esses fluxos futuros, a uma taxa livre de risco também, que geralmente uhum, são a taxa de futuros ali de 10 anos, ou enfim, dependendo de qual fluxo está olhando. Se essa taxa aumenta, impacta no valor presente dos ativos. E uhum, esse ativo ali que você estiver olhando, ele vai reduzir, vai baixar, enfim. E isso impacta diretamente nos preços dos ativos, né? uhum. É basicamente assim que é impactado ali nos investimentos ali de qualquer investidor. Existe como equilibrar Ou, isso na claro, carteira? Aham. Não, tá ótimo, é isso aí. E existe uma forma de equilibrar a carteira ou proteger mais a carteira desse movimento todo? assim, o que a gente sugere para qualquer investidor que procura a gente aqui na televisão aplicativo é ter uma carteira balanceada, né, e equilibrada. Uhum, Então, e diversificada, né, acima de tudo. Então, tem investimentos estrangeiros, internacionais, tem investimento aqui no Brasil, tem renda fixa, tem um pouco de tudo, né? uhum, Cada um aloca os investimentos da forma que acha melhor, através de cada um do seu perfil, né? Mas forma de blindar em si, você tem algumas alternativas no mercado americano, né? Tem uhum, alguns ETFs ali que eles se aproveitam e se beneficiam do aumento da taxa de juros, como é um ETF alavancado, como se chama TMV, né? Sigla. sim. Uhum, Ele se aproveita da taxa de juros futura ali e nos aumentos, quando tem aumentos muito fortes, né, repentinos, ele tem um ganho bem expressivo. Então, ele já vem tendo ganhos bem expressivos aí desde as últimas declarações do Fed, né, acho que são mais ou menos 15% que teve de ganho, uhum, e é uma forma que o investidor consegue ter um ganho né, fazer como se fosse uma operação ali para se beneficiar dessa taxa de juros, né? Mas uhum, blindar em si, acho que não tem como, né? Acho que sempre tem que ter ativos que geram renda passiva, que tem um fluxo de caixa bom, tem negócios que têm altas barreiras de entrada. Acho que é como qualquer investimento você tem que seguir, né? E tentar uhum, fugir um pouco dessas empresas tech que ainda não geram lucro ainda, né? Que ainda não provaram o seu conceito ainda, né? Que estão uhum, ainda o lucro, né, a geração de caixa dela está muito no futuro. Quanto mais no futuro, mais incerto que é, mais incerteza que vai ter e uhum. mais ela vai ter volatilidade, né? Então, Sim. acho que esses são os investimentos que o investidor tem que ficar um pouco mais preocupado ali e tentar procurar esses investimentos que têm um fluxo de caixa maior, né? E consegue repassar a inflação. Uhum. Se ele fizer isso, vai estar bem tranquilo.
Ah, que bom. Fica a dica, hein? Você que está em casa assistindo a gente, anota as dicas do Guilherme, bastante importante. Guilherme, você já está percebendo uma mudança de comportamento do investidor ou ainda não? O investidor ainda está medindo a febre, esperando para ver o que acontece, quais são os próximos capítulos aí da política monetária, tanto aqui como do Brasil. No Brasil é um pouco difícil porque a gente já estava com os ativos bem depreciados, né? Então, a gente teve uma subida bem forte ali desde janeiro, a gente estava mais ou menos a 103 mil pontos, 100 mil pontos. Então, a gente vem subindo bem forte ali, principalmente por esse fluxo ali de investidor estrangeiro. Tem bastante gringo comprando aqui os ativos brasileiros, quando estava com um dólar mais alto, maior até. Mas nos Estados Unidos é sempre um dia após o outro, parece, né? Um dia sobe bastante, outro dia sobe pouco. A gente vê um pouco mais de seletividade, né, de ativos. Tem ativos que sobem bem, outros que estão sofrendo um pouco mais. E então, nesse momento, é um pouco difícil, né? O investidor acaba investindo, achando que está performando bem, mas tá muita seletividade no mercado, né? Ele está escolhendo bastante. Então, não é tudo que está subindo, também não é tudo que está caindo. Então, o segredo é aguardar, manter a calma ali na sua carteira, manter a velocidade de cruzeiro, é isso? Exato, no longo prazo os resultados vão acompanhar a cotação, né? O que a gente sempre fala aqui, não tem muito segredo. Se a empresa continuar crescendo ali o seu resultado, se ela tiver acompanhando, se os resultados estiverem subindo, se os lucros estiverem subindo, uma hora a cotação vai acompanhar isso também, vai chegar, vai fechar essa boca de jacaré, né, que a gente vai falar. Não tem muita alternativa. A volatilidade pode ter no meio do caminho, mas a longo prazo o lucro segue a cotação. Uhum. A O posição... negócio é observar. Sim, o negócio é observar e acompanhar, inclusive acompanhar com muita informação, né, Guilherme? A informação e a observação aí do investidor e o aconselhamento, com certeza, né, a vocês, a empresas que estão na ponta da informação. Isso é muito importante para acertar os passos aí do investidor e acompanhar de forma, diminuir os impactos desses cenários na sua carteira, não é verdade? Com certeza, com certeza. O que eu sempre digo aqui, são sempre ruídos que a gente tem no curto prazo, né? Sempre vão acontecer coisas, o cenário pode ser ruim. Aqui no Brasil a gente está mais acostumado, né? Tem sempre uma crise a cada 4 anos, pelo menos. Nos Sim. Estados Unidos é um pouco diferente, que a gente não está acostumado, né? A última crise que a gente viu ali, sem ser do coronavírus, que foi praticamente global, foi de 2008. Então, se cai 5% lá, já é um absurdo. Para a gente aqui é normal. A gente está acostumado com essa volatilidade, né? E eu queria falar um pouquinho do consumidor, né? A gente sente lá na ponta, não é só o investidor que sente essa montanha-russa que está a política monetária e a economia, tanto nos Estados Unidos como aí no Brasil. O consumidor sente na ponta, sente na carteira isso, né? Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, vou dar até um depoimento pessoal aqui, a questão de um mês e meio atrás, eu ia no supermercado, com $100 eu conseguia fazer uma compra. Agora, essa semana, eu fui no mercado, com $100 eu comprei metade do que eu podia comprar, do que eu tinha comprado. Então, a gente já sente na gôndola do supermercado também, a gente sente no posto de combustível, né? O galão de combustível aqui nos Estados Unidos disparou. E aí no Brasil, a energia elétrica também, então são 6 pontos aqui, 3 pontos aqui nos Estados Unidos que estão pegando muito. O supermercado, né, alimentação, combustível e energia. E aí no Brasil, como é que está o cenário? Aqui a gente tem bastante da gasolina, né? Porque, querendo ou não, o Brent ainda continua nesse patamar ali de mais $90, $92, né? Acaba, às vezes, caindo um pouco para 85, enfim, vai indo nesse nível. Mas a gente teve um pouco da ajuda do dólar que de arrefeceu um pouco nesses últimos tempos. Então, isso dá um pouco uma aliviada. Mas, querendo ou não, a parte de alimentos também a gente sofre bastante. No supermercado ali, não, a inflação pega bastante ali. A parte da energia a gente teve um pouco, mas também foi um conjunto de fatores ali, querendo do ano passado, da parte da seca que a gente teve de chuvas, agora está voltando um pouco os reservatórios, mas ainda assim é uma preocupação.
E é praticamente isso, né? Tem muito para onde correr mesmo. É verdade, a gente vê a crise hídrica aí no Brasil, né? A crise geopolítica, Rússia e Ucrânia, tudo afetando o preço de commodity, de energia, enfim, do petróleo, de energia. Então, são vários pontos que podem afetar aí toda uma economia. Guilherme, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Deixa eu te apresentar mais uma vez aqui. Eu conversei com o Guilherme Gentili, que é head de análise da Dividendos.me, que trouxe um panorama geral do que está acontecendo, do resultado dos juros, taxas de juros, inflação, tudo na cabeça aí do investidor. Obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite e seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, Giovana. Foi um prazer ter essa conversa com você. Espero que possa ser convidado para próximas aí. Foi muito interessante, muito legal esse bate-papo. A gente falar um pouco com o investidor sobre essa parte de taxa de juros e tudo mais, que acaba soltando muita notícia na mídia e acaba ficando um pouco difícil para o investidor comum, ou até às vezes um pouco mais experiente, que não está acostumado com isso, não sabe um pouco das noções de economia, entender o que está acontecendo e digerir essas informações. Mas a gente está aqui para esclarecer o máximo de coisas que a gente consegue, né? E deixar tranquilizar, né? Que sempre coisas assim vão acontecer, ruídos vão acontecer, inflação vai acontecer. A gente já está um pouco mais acostumado no Brasil, no estrangeiro o pessoal não está muito acostumado, mas isso tudo é passageiro. E no longo prazo, a gente sempre tende a cada vez crescer mais, tanto nos investimentos como nas ações das empresas, ela tende a crescer, né? É isso. É verdade, é isso aí. Buscar sempre informação, buscar orientação, não é isso, Guilherme? Obrigada mais uma vez. Um abraço bem grande para você e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. É isso aí, a gente conversou, teve um papo super legal agora com o Guilherme Gentili, trazendo toda essa opinião, essa reação, né, na vida do investidor em relação aos juros, inflação, tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos, e a gente sempre trazendo essa informação, esse esclarecimento para você que acompanha o BMC Connection. Eu sou Giovana Locatelli, correspondente internacional da BMC News nos Estados Unidos, e esse foi mais uma edição do BMC Connection. Gente, até a próxima e obrigada. Até lá.